Olá, bom dia. Então, começando então mais uma live mentoria. Vou aguardar o pessoal entrar para poder chamar alguém para conversar um pouquinho comigo. Então, eu resolvi fazer essa nova série de lives que agora eu convido as pessoas para conversarem um pouco. A gente toma um café, eu sei um pouquinho do trabalho de vocês e a gente consegue aqui pensar soluções juntas para as questões que vocês têm com o processo artístico. Às vezes um pouco de técnica também posso ajudar e essa parte do autoconhecimento que é fundamental, né? Para a gente poder dar o suporte de uma forma que a gente consiga fazer a nossa arte de uma maneira íntegra e organizar o nosso crescimento mesmo, né? Enquanto artista. Então, Eita. Aê! Que legal! Eu tô travada aqui na minha imagem. Não sei se você tá me vendo travada ou não. Eu não tô te vendo travado, você tá aparecendo, mexendo no quarto, andando. É, tô indo para um lugar mais tranquilo, que a mãe do meu filho tá fazendo aula, né? Escola Ah, remota. legal. Olha, Tânia, É, então, pessoas, o seu nome, de onde você está falando, só para todo mundo saber aqui. tá. Eu me chamo Tânia, eu tô falando de João Pessoa. Hoje tá chovendo, tá mais friozinho. Geralmente aqui é bem quente, né? Eu sou musicista, e é isso. O desenho. Eu sempre gostei de desenhar, nunca fiz isso de uma forma sistemática e nunca fiz nenhum curso, né? Sempre foi uma coisa só do prazer mesmo de desenhar. E aí eu parei muitos anos, nunca mais tinha mexido. Ano passado eu comecei a voltar a querer fazer outras coisas e aí me deparei com as suas lives. E foi uma super surpresa, muito feliz, né? A gente a gente já se conhecia, não muito bem, né, Caliane? Mas Não a gente muito já se bem, conhecia que é. da época da faculdade e foi uma surpresa muito boa mesmo. E está sendo um processo muito bacana para mim. Tô passando por várias descobertas. Aquele desenho lá que eu fiz da mão, do cara da Sim. mão, foi um desenho assim, tá sendo ainda um processo muito louco comigo, porque foi um desenho que trouxe muitas camadas de percepção, sabe? De envolvimento. Uhum. Está sendo um processo muito, muito bom. Oi? Como é isso? Você falou assim, que trouxe muitas camadas de percepção, envolvimento, tipo o que, assim, o que você elencaria para falar? Ó, esse desenho ele foi feito em várias etapas, né? A primeira etapa dele foi um exercício durante uma das lives, que era para desenhar alguma coisa de observação a partir de uma foto, de uma pessoa inteira e sentada. E aí É. aqui em casa, a gente recebe a revista da FAPESP. E aí eu estava sempre fazendo com as revistas, porque o meu filho está sempre com o meu computador de manhã, eu não tenho acesso nesse horário, né, ao computador, então eu fui com o celular, peguei as revistas, fui folheando e me deparei com uma foto antiga em que aparece o Lattes, que é essa figura que eu desenhei, que é o Lattes foi um super pesquisador brasileiro, assim, super importante astrofísico, e o César Lattes. O nome dele é o nome do currículo Lattes, que é uma super referência para a academia, né? É onde mede a nossa produção acadêmica, é o currículo Lattes. Lá, é. E aí eu vi aquela foto dele sentado descalço, numa situação super formal, com outras pessoas bem formais atrás dele. Achei super interessante a foto. Falei, não, vou desenhar esse. E aí desenhei. E aí fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Essa foto. Fiquei pensando como que foi essa situação dele estar sentado desse jeito, nesse contexto, né? Não tem nenhuma explicação no texto sobre essa foto, só tá a foto lá. E aí veio a ideia, durante outra live, da gente fazer cenários, né? Cenários imaginados. E aí eu desenhei, peguei aquele desenho dele sentado e fiz ele na praia. Meio surreal, né? Ele de terno e tal.
Só que aquele desenho foi ficando na minha cabeça, falando, nossa, eu acho que eu quero fazer outra coisa e tal. E sempre numa perspectiva não muito. Sempre uma perspectiva estética, assim, ai, como eu acho que ficaria legal, né? E aí fiquei pensando muito nesse desenho. E aí eu falei, nossa, eu acho que seria legal eu fazer ele sentado na minha mão. Aí fiz. Experimentei fazer, apaguei lá o desenho. Isso vários dias depois, né? Pensando e tal. Fiz ele na minha mão. Aí, nossa, que legal que ficou, gostei. Puxa, mas precisa de um cenário atrás. Aí foi quando eu até te perguntei, né, como é que fazia o stencil, porque eu achava que ia ficar legal e tal. E aí decidi fazer as bolhas, fiz as bolhas. Só que nesse processo todo, o que veio em várias camadas? Primeiro que esse desenho foi construído em várias camadas, né? Fiquei pensando muito nele. E depois que eu comecei a me dar conta, assim, dessas escolhas que eu fiz, né? O látis, eu estou fazendo meu pós-doc, Deixa eu fazer uma né? pergunta no meio disso, só um pouquinho. Você tá com ele aí perto de você? Eu tô, peraí. E aí você mostra para as pessoas, né? Aí o pessoal acompanhando o que você está falando, que eu acho que é legal. Eu, inclusive, compartilhei, né, em alguns lugares, Esse mas é aqui, legal ó. as pessoas verem. Não sei se dá para ver. Dá sim. Ó, que Esse legal. desenho. Aham. Põe mais, aproxima um pouquinho mais dele, só. Mais para baixo um pouco. O celular, mais para baixo ainda. Aí, boa. Legal. Ótimo, muito bom. E Tá super. aí foi Aham. muito, foi Pronto. muito, é isso, né? Eu tô fazendo meu pós-doc, então eu sou uma Uhum. pessoa que vem da academia. E esse momento da pandemia está totalmente parada, minha pesquisa, não consigo entrar, não consigo me dedicar, está muito difícil para mim, tanto a escrita, as leituras, e os prazos vão correndo, né? Claro. Ao mesmo tempo, então, assim, trazer o Lattes, que é um símbolo, né, de produção acadêmica nesse momento, tem, acho que também uma força de um resgate de falar assim, é uma coisa importante para mim. Não é uma produção que é só por contato. Muitas pessoas falam, o Lattes é desnecessário. O Lattes é um lugar onde a gente compartilha o que a gente produz, inclusive para justificar o dinheiro público que é investido, né? Uhum. E é isso, assim, foi dando vários significados para mim. A gente está num momento em que a academia está sofrendo diversos ataques, né? Assim, como se fosse uma coisa desimportante, como se fosse um lugar de pessoas que estão só usufruindo de um, né? Pessoas que estão ganhando dinheiro sem fazer nada. E, e eu acredito muito na importância da academia, do estudo acadêmico, da ciência, né? Acredito muito na importância dessas coisas. E então foi nesse sentido, foi um desenho que começou a ser importante. Daí eu coloquei o lápis na minha mão, né? O que que isso trouxe? O Ronald comentou aqui, a academia na palma da mão. Então, tá na minha mão, tá no meu, é o meu processo, né? É o meu poder de fazer, é a minha dedicação, é o meu aprofundamento, que tem a ver com aquele negócio de se doar, né? Mas com aquele cuidado de não ser uma doação é, sem critérios, né? É uma doação Uhum. com cuidado. Então tem que ver nesse momento por que eu não estou conseguindo trabalhar. Enfim, daí as bolhas também trazem um monte de significados, né? Tem a questão das bolhas que a academia muitas vezes se coloca mesmo, né? A gente vai entrando nesses mundos muito sem relação com o mundo exterior, sem comunicação, né? Às vezes pesquisas super importantes são feitas e ficam lá dentro, são bolhas mesmo. Ao mesmo tempo, tem uma coisa lúdica também da pesquisa científica, né? Uma bolhas de sabão, enfim, são tantas camadas que esse desenho me trouxe, assim, tanto significado e que ainda está trazendo, né? Ainda tô num processo de entender, assim. Ele foi um desenho paradigmático, acho que na minha vida.
Com certeza. E é legal isso, né, mesmo, da gente perceber, porque é isso que é interessante, né? De repente você começa a desenvolver um trabalho e é uma pesquisa, uma pesquisa criativa, mas você começa a trazer um conteúdo de mais reflexão, e aí eu acho isso interessante, porque o próprio desenho, ele começa a te contar umas coisas, né? Eu Essa... achei, eu fiquei pensando muito nas lives, né, nesses últimos dias, né, das suas lives, que apareceu essa questão, eu não lembro em qual foi exatamente, acho que em mais de uma, sobre o significado, né, o sentido do trabalho. E aí, por exemplo, esse desenho especificamente, ele foi me trazendo sentidos no decorrer do fazer, e não foi uma coisa pensada. Ah, eu quero fazer isso porque tarará, tarará. A coisa Uhum, veio surgindo no próprio trabalho, né? No próprio processo. uhum. E aí eu fiquei pensando isso, né? Porque acho que a Renata ontem falou um pouco disso, né? De que ela tinha que ter sentido no trabalho que ela fazia. E eu queria saber um pouco como é que você vê isso, e como é que esse sentido é trazido, se você busca esse sentido, né? Você fala assim, eu queria muito saber do seu processo criativo nesse sentido, sabe, Caliane? Como É. que é para você? Você imagina uma coisa que você quer desenhar, você vai. Eu imagino que devem ser vários processos diferentes, né? Mas. São vários processos diferentes. Acontece uma coisa assim, sobre essa coisa de dar um sentido, eu tenho uma coisa que é assim, deixa eu tentar te explicar. Essa coisa de que nem como a Renata falou, né, que ela tem também essa coisa de ter que dar um sentido e tudo mais, eu gosto muito dessa coisa. Eu sempre penso numa coisa que vá, de alguma forma, vou falar meio assim, depois eu vou explicando. Então, assim, que de alguma forma puxe a consciência para uma versão mais evoluída. Uhum. Uma coisa que eu tenho dentro de mim, né? Então, assim, então, por exemplo, né, quando eu fiz um trabalho, por exemplo, eu fiz um trabalho uma vez na Mostra Sustentável em 2018, foi um collab com mais dois artistas, e eu fiquei muito pensando assim, nossa, meu, e era lá no Cândido Ferreira, né, que é aqui em Campinas, que é um lugar que foi, antigamente, ele foi um hospício mesmo, né? Uhum. Então, era uma casa dessas assim, tradicionalmente como essas casas e tudo mais. O que aconteceu? E eu fiquei assim super mobilizada com tudo, né? Porque tanto por eu ter esse conhecimento da área da psicologia, quanto eu entrar com arte naquele lugar, eu fiquei pesquisando, fiquei pensando o que eu faria, daí eu pensei, nossa, vou fazer uma homenagem à Anísio da Silveira, Sim. né? E aí, então tá bom, só que aí foi muito louco, porque o que acontece? Então eu fiz a Anísia da Silveira, assim, olhando de perfil. Quais foram os elementos? Só que eu tinha dois outros artistas que iam trabalhar comigo. Tinham me mandado uma coisa que era, tinha uma foto que era uma foto da Anísia da Silveira com uma mandala atrás. Eu falei, gente, não vai dar para ser uma coisa assim, simplesmente, né? Uhum. E aí eu lembro e tinha um dos amigos que é o Biel, que ele desenha muita mandala. Eu falei para ele, ai, Biel, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma mandala em perspectiva, né? Ah, que E legal. a gente fez, e aí eu coloquei lá um coração, e a gente foi bem integrado, assim, de técnica, né? Usei a minha técnica, que é mais realista, e ele colocou bem com bastante grafite, assim, com as técnicas de spray, que é mais tal. E aí veio a Tati, depois fez umas outras mandalas lá do jeito dela. E aí, só que o que aconteceu? Então, eu fui tentando colocar os elementos que eu acho que me referiam quanto pessoa, né? Porque para mim, no caso, e a Inês da Silveira, você vê ela, tipo, quando você vê ela falando, tudo, ela é bem cabeção, assim, né? Nossa, o quê? Falar de coisa, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê, ela tinha um sentido humano, né? Muito Muito, coração, né? muito coração, exatamente. Aí eu falei, gente, não teria como não ter isso, né? Então, isso que eu achei legal, assim, o valor que ela construiu, acho que até é interessante que eu linke um pouco com a nossa conversa, que o valor que ela construiu, por exemplo, não foi acadêmico, né? Sim, sim, Foi humano. sim. Então, e É esse caminho. importante isso, né? O trabalho dela vai para muito além disso, né? Resgata vidas de verdade, né? É, é.
Exatamente. E então, e assim, eu também tive uma passagem pela academia muito pequena, na verdade, né? Eu fiz a graduação, não continuei depois, né? Então, assim, não continuei na academia, né? Continuei estudando das outras formas, mas não dentro da universidade. Então, o que acontece? Essa produção, né, tipo, que vai além mesmo, né, que vai além do que é exigido, que zela realmente pela vida, que zela realmente pelo resgate da vida, fala, olha, meu, vem cá, tem vida aqui, deixa eu dar espaço para você viver, né? E aí você vê aquelas pessoas, é lindo demais, tem um filme, né, inclusive acho que na Netflix tem um filme chama Nise, No Coração da Loucura, acho que é uma coisa assim. Com aquela atriz, né? Eu vi esse filme, é lindo, super Glória. bonita. Glória Pires, exato. E aí, o que. Ei, deixa eu lá. Vai ficar difícil de me ouvir. Tem um caminhão de lixo passando. Quando passa o caminhão de lixo, eu tenho que passa o bichinho no latim. Normal, né? E aí, então, assim, por exemplo, isso, né? Então, eu fiquei muito preocupada, porque eu estava pintar numa mostra, que é uma coisa bem estética, entendeu? Sim. Ela tem uma proposta diferente, que é a mostra sustentável, e aí, ao mesmo tempo, tem essa proposta, mas tem essa proposta estética, que é uma mostra de arquitetura e decoração, né? Sim. Então, eu fui pintar lá no meio. Então, sempre, mesmo indo para esses meios, quando eu vou pintar lá, eu busco, né, esse jeito. Assim, sempre, porque o que acontece? Isso, essa pintura exatamente, ela foi uma pintura muito importante para mim, pessoalmente, entendeu? Então, de passagem mesmo, de ultrapassagem, de abrir umas portas para outro mundo, e outras possibilidades, né? E fazer trabalhos cada vez maiores também, esses murais, né? Vou dar só mais um exemplo. Eu fiz uma outra pintura numa outra mostra sustentável, que é aquele da mulher do peixe. Tem uma mulher na cabeça. Então, assim, e aí, o que acontece? Por exemplo, quando eu fui fazer a mulher do peixe, a gente tem uma situação assim, a vida no planeta, né? A gente, ser humano, essa coisa meio seca, bastante seca, né? Uma coisa que é difícil, e essa secura, ela tá em todo mundo, é uma coisa que ela tá o tempo inteiro em xeque para mim, para você, para todo mundo, né? E aí me veio aquela coisa, fala assim, nossa, essa revisão, né? Se ela não acontecer na gente, nas pessoas, a vida, ela não tá nem aí pra gente, a vida vai prosseguir. A vida ela é muito maior do que esse paradigma humano. Com Né? certeza. E aí é muito louco pensar isso também. E ao mesmo tempo, eu fiquei refleti sobre isso. Falei, nossa, né? Então sempre nessa coisa, essa busca de integrar, de fazer uma coisa não, peraí, para mim aquela arte, ela tem um reforço desse valor da vida, né? Apesar porque ao mesmo tempo você vê que aquela mulher, ela é seca, mas ela não é velha. E ao mesmo tempo o peixe está colorido, entendeu? Em cima da cabeça dela. Né? Ele não está morrendo, nem agonizando. Né? Então, e aí assim, vem muitas reflexões mesmo sobre isso, né? Então, o que eu te digo quando se fala tipo, perguntando do processo criativo, eu entendo que você quer uma via, né, para você guiar os seus, né? Então, quer falar? Não, é bem isso mesmo, porque, né, por exemplo, eu penso em processo criativo não só em relação à produção de arte, né? Por exemplo, até a produção acadêmica mesmo, que é uma produção que, para mim, também tem que ter esse sentido, né? Então, eu trabalho com mulheres, sou feminista, tem assim, é isso que faz sentido para mim, né? Uma luta social, enfim. E isso eu trago para as minhas pesquisas acadêmicas, aí eu trago para minha vida, porque faz parte do que da forma que eu me coloco no mundo. E aí é um processo criativo que está travado nesse momento, né? Tem um monte de... E é isso, assim, um processo criativo que eu acho que é isso. Pode ser aplicado à produção de arte plástica, né, das artes visuais, pode ser aplicado à música, né, ele é bem amplo, né, nesse sentido. É de um processo de se colocar no mundo, talvez, né? Assim. A criatividade mesmo, ela não é das artes, né? Exato.
Criatividade, ela é tudo mesmo. E aí, exatamente, sabe, mas sabe uma coisa, eu acho que é um valor importante, assim, que aí é uma coisa que eu acho que faz uma diferença. Porque, assim, aquela coisa que eu falo muitas vezes, né? Que a arte, e aí, né, falando da arte, falando da criatividade e tudo mais, mas eu acho que ela vale para uma coisa específica, que eu vou me explicar aqui, que é assim, a arte, ela tem ela age exatamente, rapidinho, vou fazer um comentário aqui que a Deise está comentando, ela falou assim, há esperança de vida inteligente no planeta, e são vocês. Inteligente de corpo, alma, de coração e mente. Bonitinho, obrigada, Deise. Ai, menina. Quer dizer, então, a arte ela tem uma coisa que ela age, né, nos nossos instintos, né? Mas, assim, o nosso, porque vou até estender um pouco mais essa fala, que é o seguinte, Tá. né? A gente tem uma coisa que a gente, ser humano, a gente tem uma coisa que é assim, vamos supor, eu quero, tudo que a gente faz é baseado em acordo, né? Então a gente faz acordos. Então eu falo assim, então vamos fazer a gente quer ser feliz, a gente quer ser mais feliz, a gente quer evoluir de alguma forma, tem esse ímpeto, então a gente faz acordos. Então eu combino com você, falo assim, nossa, vamos fazer tal coisa para a gente conseguir aquilo que a gente quer, a gente vai ser mais feliz, vamos, tá bom. Então você faz a sua parte, eu faço a minha parte, a gente divide, porque a gente ainda não tem aquilo, a gente vai precisar fazer umas coisas. Então tá bom, você vai fazendo, eu vou fazendo aqui, beleza. Vai a vida. Só que cada pessoa tem gravações instintivas de sobrevivência X, né? Você passa por coisas na sua vida, eu passei por coisas na minha vida, né? Isso é o que acontece. Na hora que vai ter uma hora lá que pode ser que aperte, que fique mais difícil para mim ou para você, né? Porque vai entrar em conflito com coisas pessoais, assim, né? Vou dar um exemplo aqui interessante, que é assim, por exemplo, quando você vai no mundo da arte, né? Eu passei por vários tipos de grupos e tudo mais, antes do Gabiculo e tal. E o que acontece? É muito comum acontecer uma coisa assim, nossa, vamos fazer tal coisa? Vamos. Então vamos marcar vamos fazer um ensaio, e a gente vai fazer um show no sei tal dia, ou mais no dia da apresentação, não, vai ter um show assim. Aí chega no dia do negócio, a pessoa fala assim, pô, bicho, não vai rolar, pintou um trampo, e eu tô precisando de grana, e aí, e assim, tipo, se eu não fizer esse trampo, vai zoar, as coisas de linguagem assim e tal, né? E aí a pessoa vai lá e solta a sua mão para pegar, para fazer o trabalho. Quando aquele projeto que vocês tinham juntos, que era o projeto do sonho, da realização das pessoas, de vocês, né, das pessoas, na verdade, aí nessa hora, o plano que era da construção de algo melhor morre, em detrimento de uma coisa, por causa de uma traição, de um acordo que aconteceu por causa do instinto. Uhum. Falei, é instintivo, né? E é louco pensar, daí tá bom, vou chegar onde eu quero. Aí você fala assim, a gente entende, entendi. Por causa do instinto, então, o ser humano trai os acordos e por causa disso as coisas não dão certo. Os projetos, eles miam, né? Por causa dos instintos. Aí tá bom, aí tem uma frase que é uma frase do Pavitra também, né? O Pavitra mentor do Gambicula, que ele fala assim, se você quer mudar o mundo, evolua os seus instintos, né? E aí, o que acontece? Porque, claro, eu posso, de repente, fazer toda uma fala linda e parará, tem látis, na hora de uma coisa muito simples, aí no instinto vem o egoísmo, vem não sei o quê, trai aqui, trai ali, e a coisa não vira, né? O problema não é o conhecimento, o problema não é a produção, o problema é o instinto, né? Uhum. E aí, o que acontece? Quando a gente... Só que a arte, ela também é um instinto, entende? E ela, ou seja, porque o que acontece? Ela mexe com esses estados, né? Por exemplo, isso que você começou a fazer com a sua obra, com o seu desenho, você começou a mexer, você começou a falar, nossa, olha o que está fazendo comigo, e olha onde que isso está agindo, e também, com certeza, mexendo, revendo, colocando você em contato com essas revisões mesmo, né? De crença.
né? Os Total. espíritos, eles são esse registro, né? Essas crenças. Eles funcionam meio assim, tipo, a forma que a gente grava os instintos, ela é assim, você imagina que você um dia foi atravessar ali a rua, e aí vê um carro quase que te pega, você tem essa gravação aqui. Isso que acontece, você registra isso, você grava no corpo. Uhum. Né? Então, é seu instinto de sobrevivência. É comum que, se for muito forte um impacto, quando acontecer de novo, você vai ficar com esse Sim. registro. Então, né, tá bom. E o que acontece? E a arte, a produção artística, ela tem esse poder de mexer nisso, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Só que a arte, ela muda, assim, você consegue um resultado de mudança e de evolução disso, né? Esse refinamento, assim, quanto maior o seu cuidado, né? Você muda tanto o seu Sim. cuidado em fazer a sua arte, né? Então, por isso, é uma coisa que... Por isso que eu falei aquelas coisas, falei, olha, gente, se vocês entendem o valor do acabamento, né? Porque era uma coisa que era grosseira, que estava inconsciente meio na sombra, mas aí você vai lá e fala, não, mas espera aí, com a minha consciência eu vou aqui, eu vou dar o melhor acabamento possível nisso, para isso ganhar uma outra matiz mesmo. E faz toda a diferença, né? Esse está sendo um dos grandes aprendizados nesse processo com você, né? Uhum. Umas músicas inacabadas, e aí eu comecei a mexer nelas também para dar esse sentido mesmo, né? Que são músicas também bem importantes para mim, em vários sentidos, mas que estavam lá, É. inacabadas, paradas, merecendo um cuidado, sabe? Um olhar É. Uhum. mais É. cuidadoso mesmo. Isso é super importante mesmo. Isso. Eu estava percebendo isso assim. Falei um pouco disso ontem, até porque é louco que, por exemplo, lá no Gambicula, eu aprendi esse valor num Gambicula. Eu construí esse valor dentro de mim num Gambicula. Porque até então não tinha isso dessa forma também. Uhum. Então, eu Sim. aprendi com esses anos todos. E aí a gente foi. Porque como a gente. E aí foi interessante, né? Como era um grupo, e eu acho que esse é o poder do grupo também, né? Uhum. Você fez um grupo e a gente foi estabelecendo alguns consensos para eles darem suporte para a gente evoluir mesmo. Uhum. Difícil, tem hora que dá pau, você fala, meu, né? E aí, só que o que acontece? A gente colocou os valores muito importantes para dar esse fundo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente montou o espaço, a gente falou assim, beleza, mas a gente vai fazer exatamente como a gente acha que a gente merece, não menos. E aí, meu, Uau! Incrível sim. isso, né? E aí a Se gente foi, propor a a gente isso e fazer, né? foi. Incrível isso, se propor a isso e realizar, né? De Exato. fato. É. Que Então, que é acho que a grande dificuldade, para mim, é a grande dificuldade. Eu estabeleço parâmetros e convenções super incríveis para minha vida e poucas delas eu consigo efetivar, né? e é legal isso que você está vendo, que assim, o que acontece? Não é intelectual esse valor, né? É, exato, claro. É E fazer. ele tem que ser vivido, né? Tem que estar no processo, tem que estar nesse. Ele fa... É, E aí, esse desenho trouxe isso muito claramente para mim, na questão do processo e como ele vai trazendo. Você pode ter valores incríveis, de acreditar na academia, de não sei o quê, tarará, 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 e ao mesmo tempo, como isso ganha outra dimensão quando você tá na labuta mesmo, né? No trabalho, no processo. é. Exatamente, porque a nossa. O que acontece, né? Quando a gente faz, né, essa coisa da iniciação, né? Trabalho, tipo, tanto a música, a arte, é iniciático, né? O problema de É, quando fica muito intelectual só, a gente dissocia disso, de fazer, sim, né? sim. E só que precisa casar mesmo, entendeu? É. Então, assim, porque quando você inicia, né, tipo assim, quando você faz mesmo, você desencadeia hormônio, toda essa parte biológica mesmo, e aí você assimila o conteúdo inteiro, E tem né? e a questão do trabalho mesmo, né? De um negócio que dá trabalho, né? Não é Dá. uma coisa que você vai fazer em 5 minutos, né?
E aí, e assim, eu sei que é diferente, mas a escrita também tem isso, né? A escrita dá trabalho. Se você for fazer uma escrita com cuidado, né? Uhum. Não é um texto banal. E aí, cada vez mais tenho tentado fazer isso também com escrita, né? E já vem num processo. Que é isso, assim, você não vai escrever qualquer coisa de qualquer jeito, né? É um processo, você tem que cuidar, tem que pensar nas palavras, tem que pensar na construção, refaz, rever. E é trabalho também, né? Um trabalho que vai surgindo no fazer, né? Não existe antes de fazer. Exatamente, é fazendo. E fora essa, o pessoal tá aqui, dá muito trabalho, tem que acabar o acabamento, é o compromisso com si mesmo, exatamente. Mas assim, o que acontece também é que esse acabamento que a gente começa a dar, ele vai, conforme a gente vai fazendo esses acabamentos, vai dando um sossego, assim, no ego mesmo, entendeu? Com Você fala, certeza. ufa, isso aqui eu tenho, sabe? Se eu precisar, isso aqui eu tenho, ufa, ufa. E aí é super, assim, um acabamento, eu acho que é algo. E agora eu lembrei de uma coisa que você falou também que também mexe bastante comigo, né? Na medida que você consegue fazer, depois que você conseguiu, sei lá, algum resultado muito legal, que é fruto desse processo todo, Uhum. você já sabe que você é capaz, né? E aí, como é que você vai ser displicente num próximo, né? Porque às vezes dá isso, quero só fazer sem muita, sem todo esse trabalho, né? Mas como é isso, né? Você não consegue direito. Consegue, mas fica sabendo que você está sendo negligente, tá sendo meia boca, né? Assim. Exatamente. Porque existe uma. E é legal isso também, né? Porque eu acho que existem duas coisas. Existe uma coisa que é processo, e outra Isso. coisa que é arte final, vai, vou falar assim. Pode ser para qualquer coisa, né? Existe uma parte que é o processo, e aí a sua pesquisa, tarará, tarará, que é aquele. Mas as duas coisas, elas não são a mesma coisa. Sim. Tem gente que apresenta processo como sendo parte final, mas assim, de verdade, não é. É. É aquela sensação que a gente tem, como que eu digo isso? É aquela sensação que, sabe quando aquilo que eu falei, assim, aquela coisa que você percebe que está no meio do caminho? Sim. Você fala assim, ainda não atingiu o ponto, o ponto máximo que pode atingir esse trabalho aqui, entendeu? Que tem a E é ver, acho que com a Roberta, acho que a Roberta não, a Daniela, né, que falou disso, de quando que ela reconhece que é arte, né? Acho que tem a ver com essa questão, né? acho, exatamente, né? Que a gente falou sobre isso, que a gente conversou tanto sobre isso, foi muito legal, exatamente. Então, é importante isso, e é importante também a gente ficar consciente de que, assim, se eu colocar aquilo no mundo como. Porque, assim, se eu colocar aquilo no mundo como sendo arte final e é um processo, é esquisito, entendeu? Porque, assim, as coisas, elas. Tem uma mania também, que eu acho que muita gente faz, que é uma coisa assim, toma tudo como se fosse a mesma coisa, Sim. né? Você põe o valor de um estudo, sei lá, que você fez, no valor de uma arte que deveria ser uma obra de arte final, entendeu? E na verdade não é. Essa coisa, a gente precisa colocar as coisas na hierarquia que elas têm mesmo, entendeu? Porque as coisas têm o mérito pelo que elas são. E não dá pra gente, pra ficar só assim, então coloca tudo igual e aí você perde o critério, né? E não que o processo não seja super importante, né? Mas que tem que ser reconhecido como importante, né? Que tem que ser reconhecido como o que ele é, né? Justamente, é o processo. Pois E é. a gente pode apreciar o processo em diversas etapas dele, né? Porque ele tem a sua beleza, tem a sua. Enfim, o processo é incrível. Só que é É. diferente, né? E tem que realmente É que conseguir sabe, estabelecer. o que eu acho que é diferente disso, às vezes, que é uma coisa que eu vejo também, porque muitas vezes, a gente fica, você vai ficando, depende da história de cada pessoa, tal. Eu tive uma aluna que ela tinha isso tanto. Você não tem, por exemplo, na sua família, na sua casa, se você não teve a referência de algo que fala assim, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom,
Sabe isso? Quando vai bagunçando essa referência de isso aqui tá bom, isso aqui não tá, isso aqui você precisa melhorar, isso aqui não é. E a pessoa, ela fica com essa dificuldade de. Porque olha onde isso reflete. Isso reflete lá na frente no valor que você acha que você tem para o mundo mesmo. É Entendeu? verdade. E é uma coisa de referência, entendeu? Você Né? não tem uma referência As coisas estabelecida, não são né? iguais. Oi? Não tem uma referência estabelecida, né? Do que é cada coisa, né? Exatamente. E essa sensação do. Eu tenho pensado aqui bastante, assim, tá sendo muito incrível mesmo, porque é isso, assim, durante muito tempo, para mim, eu ficava sem ação por conta disso, né? Porque, não cheguei lá, não cheguei lá, não cheguei lá, e aí você não se move e não se mostra também, né? E aí existe também esse lugar, né, do ultra perfeccionismo, que também ele engessa, né? Ele trava o processo. E eu era muito assim, muito insegura, ainda sou, tenho mil inseguranças, mas muito, muito difícil de me colocar no mundo, nas coisas que eu produzia, mesmo que elas não estivessem, mesmo que elas estivessem legais, talvez não estivessem realmente prontas, mas talvez o processo de se mostrar necessitasse de, mesmo que não tivesse pronto, um empurrão. Porque também é importante, né, você mostrar e sabendo que é um processo. Porque o que eu sentia comigo é que nunca estaria pronto, por melhor que estivesse. Que estava sempre no processo, sabe? Pode ser que fosse isso mesmo, né? E acabei mostrando o processo. Mas eu sinto hoje que eu consigo, mesmo que não esteja pronto, conseguir ter uma tranquilidade também de falar, tá, então isso aqui é processo, eu estou num caminho. Se eu mostrar isso, eu sei que ele não está acabado, mas que ele precisa de um acabamento. E aí começar a trabalhar nesse acabamento também. Porque muitas vezes eu não trabalho, não sei se eu estou muito confusa, na verdade. Mas é isso, assim, não, que eu queria falar isso, que acho que pensar no acabamento é fundamental, e eu acho que eu estou percebendo isso bastante em vários tipos de produção que eu estou fazendo, né? Ele é fundamental isso, mas ele tem que ser um processo também com muito cuidado, porque ele pode engessar essa percepção mesmo, né? Do que você pode mostrar, o que você não pode mostrar, o que ainda não dá para mostrar, né? Não sei. É que, na verdade, é interessante estar falando assim, porque tem uma. Vou te falar uma coisa, acho que tem um passo antes disso tudo, entendeu? Que é uma coisa assim. Quando isso que a gente sente, assim, esse brilho que você sente, que você fala assim, nossa, eu preciso ser perfeito, ele não é uma coisa ruim, entendeu? Essa vontade de falar assim, nossa, mas eu quero que seja muito bom, entendeu? Isso aí é sério, né? Isso tipo, é o seu compromisso com os seus dons, entendeu? Perfeito, na verdade. O que acontece? Existe uma outra coisa que acontece, que aí eu acho que onde as coisas podem bagunçar, é que depende de onde você. Depende do meio, depende das relações, depende de onde foi construído, depende da história de cada pessoa, depende de um monte de coisa. Mas, assim, por exemplo, no meu caso, né? Falar para você do meu caso e aí você. Por exemplo, quando eu, por exemplo, estudei música, né? Para mim, o processo de entrar na faculdade, tudo mais, isso aqui, enquanto eu estava lá, eu li da situação, eu tinha uma percepção do todo ali, que eu tinha que ser uma coisa especificamente para que aquilo que eu fazia fosse considerado bom. Isso foi uma percepção que eu tive, da minha experiência, Também. de acordo com das coisas que eu passei. Então, assim, nossa, eu preciso
eu preciso achar que aquilo que está na minha volta é bom, eu preciso gostar daquilo, eu preciso fazer aquilo, tentar fazer aquilo e não fica muito direito, não ficou, não ficava, e, e aí, e na verdade, coisas que eu acabei, que acabaram ficando maculadas mesmo, né? E aí você não sabe muito bem, nossa, aí você começa a buscar um resultado, que é um resultado que muitas vezes, para mim foi o que aconteceu comigo, tá? Buscar um resultado que era o resultado que agradaria ali, né? Porque eu tinha necessidade de ser aceita ali, Uhum. mas ao mesmo tempo aquilo ficou desconectado de uma coisa que eu sentia que seria essa perfeição aqui. Uhum. Entendi. E aí foi muito louco, porque eu tive, olha isso, eu tive que fazer a trajetória, sair da universidade, fazer uma vida, toquei com outros músicos, fiz um monte de coisa, e aí a, a- e aí foi muito legal, quando vou falar de um Gambicula de novo, porque assim, gente, foi Sim. legal, essas descobertas foram muito importantes mesmo, né? Porque o que aconteceu? Olha, eu gosto, entendeu? Eu gosto de uma música que tem uma harmonia simples, Uhum. Sim, entende? sim. Entendi. E, entendeu? Isso fala com uma coisa que, que assim, que tipo, e a perfeição, e aí é muito louco, porque o que na verdade o que a alma fica buscando é expressar aquilo que está aqui, só que a gente fica nesse paradigma, nesse conflito com aquilo que está fora. E aí a perfeição, ela fica fora do lugar, porque o que é perfeito para quem? Isso paralisa, Com né? certeza. Me Então, por isso que eu, identifico muito. né? Como a gente fez faculdade, né, na mesma época parecida, então, assim, quando você volta lá atrás, né, então, por isso que eu falo, eu sempre prezo por uma coisa assim, é, seja simples, entendeu? No sentido de você ir lá e conectar com o valor, entendeu? Se Uhum. estiver conectado com o valor, as coisas começam a construir, né? Que nem essa história da Anísia da Silveira que a gente fez lá, é um painel bem grandioso, entendeu? Ele tecnicamente, só que ainda demorou vários dias para fazer. Mas eu busquei fazer ele conectando com uma coisa muito de verdade, muito do coração, muito do que fala, nossa, mas é isso que eu acredito e é isso mesmo, vamos nessa, entendeu? Então, sabe isso, assim? Sei e me identifico demais com essa fala, né? Com o meu processo na música também, né? É muito louco isso, né? Porque também entrei na Unicamp para piano, erudito, e eu chorava todos os dias durante o primeiro ano. Chegava em casa, estudava 8 horas por dia, loucamente, e chorava, chorava, porque era inalcançável aquele lugar que eu achava que eu tinha que chegar. Uhum. E foi muito, muito difícil e muito louco, porque eu voltei a desenhar também na Unicamp. Quando eu estava na Unicamp, eu achei recentemente os desenhos, né? E era isso, me desenhava muito, muito autorretrato, né, nessa época. E só que foi isso, foram anos, né, tentando, daí veio o violoncelo veio com uma outra carga, né, na minha vida. Foi um processo também de redescoberta com a música, reapaixonamento, mas ainda de um lugar que eu acho que não é o meu lugar dentro da música, né? Ainda nesse processo da Unicamp, o violoncelo vem num processo. Mas, por exemplo, quando eu entrei na Unicamp, eu parei de compor. Eu sempre compus a vida inteira, desde criança. Daí eu Uhum. parei esse processo e só fui retomar esse processo de criação dentro da música muitos anos depois de ter saído da Unicamp, Uhum. né? Então, me identifico demais, porque eu acho que é isso, é uma conexão com. A gente vai perdendo, né? Se deixar essa busca, não a busca pela perfeição, mas justamente a busca por uma perfeição que não é sua, né? Por um modelo, por um referencial que não é seu, Mas é né? muito louco, por exemplo, que se você quando você ouve as músicas do Gambicula, elas não têm nada de simples, que nem eu falei, Não, assim, tipo, sim, é uma coisa, você pega assim, é uma harmonia que ela não é jazz, entendeu? Mas, tipo, aí tem várias linhas, várias coisas que acontecem, eventos, o negócio fala, nossa, olha isso, olha isso, olha isso. E ela é extraído, aí você vai se conectando mais com essa verdade, entendeu? total, Né? muito, muito.
Tá. muito inspirador ver esse processo, sabe? Porque é isso, eu sempre falo que eu gosto muito de ouvir as outras pessoas, as trajetórias, né? Como que elas se colocam, como é que elas vão construindo esse processo delas se colocarem no mundo de uma forma Uhum. verdadeira, porque para mim ajuda muito, né? Então eu amo ouvir as pessoas, adorei ouvir as outras pessoas que falaram aqui com você, né? A sua experiência é Uhum. muito é inspirador, ao mesmo tempo ajuda você a ver a sua própria história, né? Com outras possibilidades de olhar, não sei. Uhum. Legal. Tá É bom, isso. para você é uma coisa muito bom conversar com você. A live vai acabar, o Instagram vai encerrar a gente. Então, eu gostei muito de conversar com você, Tânia, de, assim, frente a Também. frente, te ouvir um pouco mais. É bom mesmo. E aí a gente volta, então, amanhã, né? Isso. Tá bom? Muito bom, querida. Tá bom. Então, um Obrigada, grande beijo viu? para você, viu? Beijão. Tchau.